Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Religião. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a situação envolvendo a cantora Preta Gil, ela que está com câncer, não é? Infelizmente, e como dizem aí, a maioria ela está praticamente nas mãos de Deus, já entregue nas mãos de Deus, né? Ela que é uma pessoa de muita fé, mas infelizmente ela foi surpreendida por essa doença terrível que pode surpreender a qualquer um, né? A qualquer ser humano na face dessa terra, né? Não tem escolhido não, tá? São doenças terríveis, cruéis e que muitas vezes acaba levando à morte e, como eu disse, ela não escolhe a quem ela vai afetar, se a pessoa tem fé ou não, se é crente ou não, se participa de alguma religião ou não, nós estamos sujeitos. É uma situação que agrava, que pode atingir a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E nesse momento em que essa cantora está atravessando um momento muito difícil, muito delicado na sua vida, muita gente aproveita os canais, né, as redes sociais para fazerem aí seus comentários, suas reflexões e falando nisso, muitos evangélicos aí que tem a sua rede social, que tem o seu canal no YouTube, no Face, no Insta, no TikTok, enfim, né? Acabam se aproveitando do momento, da situação da pessoa, em que a pessoa está passando, um momento delicado, para colocar a sua opinião religiosa contrária. Eu estou falando de crentes, de pessoas que têm uma fé no Deus judaico-cristão, Deus da Bíblia. E eu estou aqui com uma matéria do canal do Felipe, o canal do Felipe Câncio, eu acho que você já conhece, o canal do Felipe Câncio, e ele é um evangélico. Ele tem nada mais, nada menos do que mais de 400 mil inscritos no seu canal. E ele fez uma matéria lá no canal dele, tá no canal dele, e eu quero assistir um pedaço desse vídeo, dessa matéria, aqui com você, tá bom? E vamos ver o que ele vai falar. Ele é um jovem, ele ainda é muito jovem, mas ele já tem aí uma opinião formada. E ele sendo evangélico, ele não é à toa que ele tem essa multidão de seguidores, né, de inscritos no seu canal. E vamos ver o que foi que ele apresentou sobre a Preta Gil, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou apresentar aqui através de outro celular, né? Porque eu não tenho material suficiente para fazer uma super produção. Aqui os meus vídeos são bem de forma caseira, né? Até de forma amadora, né? Por isso que eu não tenho muita gente aqui inscritas, né? Mas isso não nos deixa abalados não, tá? Eu me sinto muito bem com esses mais de 3 mil inscritos, com a sua presença aqui no canal, tá bom? Então deixa eu soltar aqui para você, deixa eu colocar aqui para você ver aqui, nós vamos ouvir aqui. Aí tem o Dan, ele que traz um pouco mais de calma
Oxum, que é minha mãe, maior da minha vida, e elas duas, junto com minha mãe Oxum, elas três, essa trinca de forças da natureza, elas realmente me levantaram. Você acredita que realmente aquele que brinca com Deus recebe o castigo? Você acredita na lei da semeadura? Porque eu te digo uma coisa, a Bíblia não deixa dúvidas, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. E hoje nesse vídeo vamos falar de um caso que está chocando o Brasil. A cantora Preta Gil, uma mulher que tinha tudo, fama, dinheiro, multidões a idolatrando. Mas hoje a realidade é outra. Enfrentando uma doença devastadora, traída pelo próprio marido e vendo a sua vida desmoronar diante de seus olhos. O que realmente está acontecendo? Será que estamos vendo um aviso claro de Deus? Será que a mão do Senhor está pesando? Fique até o final do vídeo e veja o fim trágico de Preta Gil. Bom, aí você viu essa introdução do Felipe Câncio falando sobre o estado de saúde, da cantora Preta Gil. E ele fez ali 2 questionamentos, né? Será que a mão de Deus está pesando sobre a cantora Preta Gil? Será que Deus está punindo, castigando ela, né? E é assim que os evangélicos, eles acreditam que tudo que acontece com pessoas que não compactuam com a sua fé, com a mesma fé deles, quando acontece uma desgraça, uma tragédia ou uma doença fatal, como é o caso da cantora Preta Gil, então esses crentes, eles caem de pau, né? Eles definem logo o que está acontecendo. E enquanto eu tô gravando esse vídeo agora, tem um grupo evangélico orando muito alto. Eu espero que não venha interferir, mas se você ouvir já sabe, né? Então, o que acontece? Esse rapaz aqui, ele questiona, será que a mão de Deus está pesando? Por que Deus faria isso? Por que Deus castigaria uma pessoa com 4 cânceres, né? 4 cânceres, né? Por quê? Qual é a relevância? O que esse Deus estaria ensinando para as pessoas? Não é um Deus que é pregado, um Deus de amor. As pessoas falam que ele é um Deus de amor, mas na prática não é? Na prática ele é bem vingativo, ele é impiedoso, ele é punitivo, ele é sádico e ele castiga duramente as pessoas. E eu vejo isso, um comportamento temperamental. Eu vejo essa atitude, se caso, né, existisse Deus, assim como os crentes acreditam, como a Bíblia reza, e viesse dele, da parte dele, as doenças que estão agora, né, atingindo essa cantora e que já mataram outros famosos, né, como foi o caso da Ludmilla, a Ludmilla Ferber, que era cantora evangélica, era cantora que adorava a esse Deus. Ela adorava esse Deus e os seus louvores, as suas canções, todas eram divinas, eram inspiradas, não é? E quantas milhares de pessoas adoraram a Deus através dos seus louvores, não é? Mas, no entanto, entretanto, ela sofreu o mesmo tipo de doença que a Preta Gil está passando, né? Ela foi acometida com o mesmo tipo de doença, de câncer, e não teve cura para ela. Não teve cura para ela. E aí,
fica uma pergunta, um questionamento. Por que Deus decide castigar até mesmo seus próprios filhos dessa forma, com câncer, com uma doença mortal? O que é que ele quer ensinar através de um castigo desses? Será que não tem outra maneira de Deus ensinar seus caminhos para o ser humano que não seja por meio de sofrimentos tamanhos como este? Não tem outra maneira não de Deus educar a sua humanidade, né? Fica aí esse questionamento para você. Será que se você que me assiste agora, se você fosse Deus, você usaria esses mesmos meios, essa mesma punição, essa forma de castigo, essa forma de educar, não é, as pessoas? Você usaria desse mesmo jeito para você educar seus filhos através de doenças fatais, degenerativas, né? Tragédias, a dor, o sofrimento? Você usaria esses métodos para punir seus filhos, a quem você declara que ama? Ou você usaria outros meios? Porque Deus, um Deus perfeito, um Deus que está acima do tempo, espaço e matéria, cuja a mente humana não é capaz de alcançar, de entender seus planos, não é? De tanta perfeição que ele possui, que ele tem. Como é que esse Deus, ele é capaz de se trocar com o ser humano mortal, falho, dessa forma? E só porque a pessoa não tem uma fé, não é crente, não é? Aí ele resolve castigar. Fica aí esse questionamento. Vamos dar uma olhadinha mais aqui no que o Felipe Câncio colocou aqui no seu vídeo sobre a cantora Preta Gil. Estamos falando do estado de saúde da cantora Preta Gil, que está acometida de um câncer. Uma situação que pode atingir a qualquer pessoa, não importa o nível social, financeiro, a cor, a raça, não importa. E falando nisso, né? Eu peço a você que me assiste agora que se inscreva aqui no canal Sem Religião. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque o nosso canal ele também trabalha com esse viés reflexivo, não é? Levando as pessoas a raciocinarem, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal Sem Religião, acione o sininho das notificações e você pode deixar o like para ajudar o nosso canal, tá bom? Preta Gil sempre foi uma mulher de muita influência. Seu nome era sinônimo de festa, de alegria e de poder. Mas por trás das câmeras havia algo que muitos ignoravam. Ela mesma declarou inúmeras vezes sua devoção a Oxum, a Buda e a forças que, segundo a Bíblia, são contrárias ao Deus verdadeiro. Ela exaltava essas entidades, confiava nelas para sua proteção, mas agora onde está esta proteção? Onde estão essas forças? Porque quando a tempestade veio, ela estava sozinha. Ai, gente, olha. No mesmo lugar em que está a força e a proteção do seu Deus, Felipe Câncio, do Deus dos crentes, no mesmo lugar, ou seja, no nada. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, eu não estou aqui para defender ninguém, mas é necessário a gente refletir com equilíbrio. O Felipe Câncio colocou aí o questionamento, perguntando onde estavam as forças dos caboclos, dos guias, que a Preta Gil tanto venerava, né? E que venera ainda.
E eu respondo dizendo o seguinte: no mesmo lugar, do mesmo jeito que o crente espera socorro do seu Deus, e ele não alcança, é o que acontece com quem espera nos caboclos, nos guias, nos orixás, nas forças ocultas que certas pessoas adoram. Se a Preta Gil não recebeu a proteção, o socorro das suas entidades a quem ela adora, e o que dizer da cantora que nós citamos ainda agora, que também morreu de câncer, uma cantora evangélica, a Ludmilla Ferber, lembra? Ela adorava ao Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, como diz Felipe Câncio. Mas ela recebeu a cura? Ela recebeu a proteção, o livramento, o socorro? Não, não. E assim acontece com todos os crentes que nessas horas buscam ao seu Deus, buscam ao seu Senhor e não o encontram. Não encontra. Por quê? Porque você já sabe, não vou nem dizer por quê, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui. Meu altar, cheio de coisa linda que eu ganhei, novas, eu ganhei essa... A Bruna me deu esse desenho de Obaloaê. A Ju Ferraz me deu essa Nossa Senhora Aparecida e essa Santa Dulce de barro. Tem Fran me deu esse anel. Aqui é a Preta Gil falando, tá, pessoal? Ouro indiano. Deixa eu só dar uma pausa aqui Tem aí. para me ajeitar o som aqui, tá? Que tá um pouco distorcido. Então isso aqui é a Preta Gil falando, ela mostrando ali o seu altar com todos os santos que ela recebeu de presente, de amigas e amigos, tá? Ela que é uma pessoa muito devota, mística e de muita fé, né? Ele, enfim, é um altar ecumênico. E essa dupla aqui é poderosa. E a Bíblia é muito clara a respeito da idolatria. A palavra de Deus está escrita o quanto o povo de Israel sofreu por adorar outros deuses. E claro, a idolatria é abominação. A doença chegou como um furacão. Câncer no réptil, uma das doenças mais cruéis e dolorosas que existem. Ela lutou, passou por tratamentos, acreditou na cura, mas como um golpe impiedoso, o câncer voltou. E pior, espalhou-se para 4 partes diferentes do seu corpo. A saúde se foi, a alegria sumiu. E o mundo que ela conhecia desmoronou. Eu sobrevivi à fama até então. O que é fama, Preta? Fama é um sentimento. Fear of missing out. Quando você vê uma coisa acontecendo. Bom, pessoal, para não ficar muito extenso, você pode assistir. Eu vou deixar o link desse vídeo completo para você assistir, tá? Vai lá no canal do Felipe Câncio e assista lá, tá? Mas eu acredito que você já sabe muito bem como é que está a situação dessa jovem, né? Que não é tão jovem, ela é uma senhora já de 50 anos e está acometida de câncer, e ela é uma pessoa mística que tem uma fé em vários deuses, né? Vários ídolos aí. E o que eu quero trazer de reflexão aqui no final é: será que Deus está se vingando dela? Está se vingando? É por essa razão que ela está doente assim? E eu volto a falar da Ludmilla Ferber, que era uma cantora evangélica que levou multidões de pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil a adorar a esse Deus, Deus que morreu de câncer também. E muitos outros crentes, pastores, esposas de pastores, apóstolos e tanta gente que morreu de câncer também. Então, se Deus está castigando, se Ele está se vingando
da Preta Gil porque ela não o adora como Deus absoluto, não aceitou a Jesus, então que amor é esse, hein? Que Deus de amor é esse, hein? Nessas horas, meus amigos, é muito fácil você apontar o dedo e falar que a pessoa está passando por aquela situação porque ela não é crente, porque ela não é fiel, porque ela está em pecado, porque isso, porque aquilo, não é? É muito fácil mesmo você abrir a Bíblia e achar vários textos que apontam, né, para as falhas, para os defeitos das pessoas. Mas quando isso acontece com um fiel, com um crente que é fiel, né, que não vive outra coisa a não ser a fé, o que explicar sobre isso? Né? O que explicar? Né? Aí a pessoa vai dizer, mas se a pessoa estiver no caminho, estiver na rocha, mesmo que ela passe por isso, ela tem a certeza da sua salvação. Mas os crentes vivem correndo atrás dos recursos da medicina. Tendo a fé no seu Deus, eles correm a todo custo, a toda pressa, para tentar se salvar da morte através daquela doença. O que precisar fazer, ele faz. Eu estou falando do crente. E isso, o crente não deveria fazer. Não deveria se comportar assim, nesse momento, né? Pela sua fé, pela fé. Porque não é a vontade de Deus, não é Deus que quer que ele morra, não é Deus que está fazendo de tudo para levar esse crente para junto de si. Por que o crente insiste em correr atrás dos recursos da medicina para tentar deter a vontade do seu Deus? Pensa comigo sobre isso, Se a pessoa está com câncer, é Deus, porque nada acontece senão pela vontade de Deus. Não é assim que o crente crê, que o crente acredita? Pois é. Então, meus amigos, o crente, quando ele está vendo a desgraça acontecer na vida dos outros, ele aproveita esse momento. Para meter o dedo, né, na ferida, para acusar, para apontar, para falar dos defeitos da pessoa. Mas não tem crente perfeito, não tem crente que está no caminho certo. Todos estão errados. Todos estão na mesma situação, em pé de igualdade. As tragédias vêm para todos. O câncer pode bater na porta de qualquer ser humano, tanto faz ser crente, ser da Umbanda, do Candomblé, ser espírita, ser ateu. Não importa. A morte, ela chega sem avisar para todo ser humano na face da terra. Nem os próprios crentes não sabem a hora de morrer. Esses aqui não sabem mesmo, porque são tapados, são alienados. Né? Então, o único meio que pode gerar um milagre é a medicina. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre o poder da medicina, que é a sabedoria, né? Que os crentes dizem que é Deus quem dá a sabedoria para o homem, né? E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, pessoal, fica aí esse vídeo. Eu não quero aproveitar a situação dessa cantora, dessa pessoa, né? Desejo que ela consiga uma melhor condição, né? Para resolver esse problema, tá? E é isso, tá bom? Mas eu vejo a maldade dos crentes em se aproveitar dessa situação para dizer que isso é juízo de Deus, porque brincou com Deus, porque com Deus não se brinca, como ele mesmo colocou, né? O Felipe Câncio colocou lá no texto dele, colocou lá no vídeo dele o texto de
Gálatas 6, 7, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre esse capítulo 6, verso 7 de Gálatas, sobre essa tal lei da semeadura e da colheita. Você pode assistir esse vídeo, tá? Não tem nada a ver, não tem colheita nenhuma, ela não está colhendo nada do que plantou. Muito pelo contrário, ela tem poder, tem dinheiro para fazer cirurgias, para resolver a situação, mas só que como a situação já está generalizada, né, fica difícil. E aí nessas alturas não tem Deus nenhum para operar milagre nenhum. Tá bom? Então, gente, era isso. Meu abraço e até o próximo vídeo.